boa tarde. Antes de mais, eu começaria por realçar que uma coisa é aquilo que é o PIB considerado para efeitos estatísticos e outra coisa e o déficit considerado para efeitos estatísticos, e outra coisa são as realidades. Designadamente quanto ao déficit, é preciso dizer que o déficit real neste momento, o próprio Governo já prevê que vá para qualquer coisa como 7,5%. A unidade de apoio técnico ao orçamento do Parlamento calcula que vá para 10%, sem se ter minimamente em conta as consequências, enfim, dos efeitos da atuação da quadrilha de bandidos da família Espírito Santo e da falência do Grupo Espírito Santo e do banco. Esses valores para já ficam afastados aqui da contabilização. Mas vamos lá ver, sempre que eu venho aqui ao programa ouço esse contra-argumento. Mas vamos lá ver uma coisa. Em primeiro lugar, ficarão afastados esses efeitos dos dinheiros que o Estado venha a pôr. E eu chamo a atenção pelas contas que já aqui fiz, calculo que sejam cerca de 25 mil milhões de euros que venham, se esta solução do regime que foi aplicado em golpe de Estado na longa noite das facas longas, entre 31 de julho e 3 de agosto, vier a ser implementado. Mesmo que isso não fosse contado para, digamos, o cálculo oficial do PIB, a verdade é que esse dinheiro vai ter que ser sacado de algum lado, e não havendo dinheiro dos bancos no fundo de resolução, não há outra origem para este tipo de solução, e é nisso que consiste o golpe de Estado, que não seja ir sacá-lo ao bolso dos contribuintes. Mas não é só isso, é preciso não esquecer, e está-se neste momento, em meu entender, a olvidar por completo isso. O Banco Espírito Santo representava qualquer coisa como 20% da atividade bancária e financeira, e era, obviamente, uma base muito importante de toda a estrutura produtiva nacional. Portanto, a falência do banco e do Grupo Espírito Santo poderá significar a falência de cerca de 20% das nossas empresas. Saliento aqui que um dos golpes que foi aplicado por esta quadrilha consistiu em os empresários que iam procurar um financiamento junto do banco apresentavam um projeto com um plano de viabilidade financeira em que diziam que precisavam, por exemplo, de €500 mil, e o que lhes era respondido é dizer: não, o senhor não precisa de €500 mil, o senhor precisa de €1 milhão. €500 mil, desse €1 milhão, €500 mil fica aqui para o investimento que quer fazer, da instalação da fábrica, e este outro €500 mil é para o senhor investir precisamente nos títulos das empresas do Grupo Espírito Santo. Esses títulos neste momento valem zero. E o que está a acontecer neste momento é que o banco está a procurar cobrar esses empréstimos a pessoas e a agentes económicos, relativamente aos quais, em contrapartida, diz que os outros 500 mil que investiu não valem nada e que o banco não tem nada a ver com isso. E, portanto, isto pode significar a liquidação de 1/5 da nossa economia. Só o Grupo Espírito Santo representa 28 mil trabalhadores, dos quais 20 mil aqui em Portugal. E, portanto, as consequências, mesmo aquelas que são relevantes do ponto de vista contabilístico ou formal, da falência do Grupo Espírito Santo e do Banco Espírito Santo, são absolutamente demolidoras e trarão consequências gravíssimas para o próprio PIB e para o próprio déficit, que será muito maior do que aquele que nós estamos a falar neste momento. E, de facto, não há alternativa real de desenvolvimento da economia fora do quadro da saída do euro e do não pagamento da dívida, porque a pertença ao euro significará sempre a submissão das economias mais fracas como a nossa a uma moeda demasiado forte para essa economia, e produzindo este resultado que não deve ser escamoteado. O resultado no que diz respeito entre as importações e as exportações mostra que as exportações, afinal, não cresceram aquilo que tinha sido anunciado pelo Governo, e tiveram uma quebra muito substancial, e, pelo contrário, as importações não têm diminuído como se pretendia, o que tem determinado... Até tem crescido mais do que as próprias exportações. Exatamente, o que significa que nós temos aqui um agravamento exatamente do nosso problema de estrutura, que é, em virtude da pertença a uma moeda única, que nos impede de fazer desvalorizações controladas e emissões controladas de moeda para financiar, de facto, o desenvolvimento da nossa atividade económica. O resultado é que se torna mais barato importar do que produzir cá, e se torna extremamente difícil exportar produtos transacionáveis. E daí aquele gap
de aproximadamente 1.000 milhões de euros que há sistematicamente, e se vem mantendo sempre, entre aquilo que nós conseguimos exportar e aquilo que temos que importar. Portanto, no quadro da União Europeia, não há alternativa real de desenvolvimento para um país como Portugal e, portanto, a questão do euro e da necessidade de saída do euro, não obstante estar a tentar ser varrida para debaixo do tapete, volta outra vez a estar na ribalta, porque é aí que está o cerne do problema. Caímos numa situação bizarra, que é termos o próximo líder do Partido Socialista a ser praticamente escolhido pelos simpatizantes. Não, eu acho que a situação bizarra está em querer fazer-se crer, em pretender fazer-se crer que destas eleições poderá sair uma alternativa à atual governação e uma alternativa dita de esquerda e, portanto, de defesa dos interesses dos trabalhadores. A primeira coisa que eu queria salientar é que nenhum destes senhores abriu, por exemplo, a boca até agora sobre o caso BES. Isto mostra bem qual é a situação política que neste momento se vive em Portugal. O PS, como o PSD, o CDS, os tantos partidos da oposição parlamentar têm o rabo preso pelo caso BES. Apesar de tudo, o Governo, ao ter impedido empréstimos da Caixa Geral de Depósitos e do Millennium BCP ao BES, tomou algo. Não brinque comigo, porque o Governo viabilizou o golpe de Estado que se praticou de 31 de julho para 3 de agosto, consistente em revogar-se o regime que existia, que era o regime de recapitalização bancária, que permitia que o Estado, desde que tivesse que acorrer com fundos a um banco em dificuldades financeiras, ficava acionista desse banco e ficava na qualidade de administrador desse banco, por um regime que foi aprovado na União Europeia como para ser aprovado pelos parlamentos dos diversos países da União Europeia, que não foi, para entrar apenas em vigor no dia 1 de janeiro. E Portugal foi transformado na cobaia da aplicação de um regime que não significa outra coisa. Eu digo aqui, porque não se pode passar por cima disso. É criminoso passar-se por cima disso. Este regime de resolução bancária significa que, não havendo, como não há dinheiro dos bancos no fundo de resolução, esse dinheiro vai ter que ser sacado aos contribuintes. E se nós fizermos as contas àquilo que representa o ativo, o real, avaliado corretamente, que passa para o chamado novo banco, e o passivo, nós verificamos que aí está um buraco de cerca de 20 mil milhões de euros. Somarmos a isso o prejuízo, os 3,5 mil milhões que foram assinalados nas contas consolidadas em junho, e mais os outros buracos que vão começar a surgir, designadamente os respeitantes às obrigações, que agora se começou a falar, e o do BESA, do BES Angola e outros que tais, nós estamos a falar de uma quantia astronómica. Mas relativamente aqui ao... Já lá vou, mas é só para dizer que não se pode, com ligeireza, dizer, bom, isso não vai ter importância nenhuma no PIB. Porque é evidente que o abate de um banco que representa 20% do sistema bancário e financeiro e que é um sustentáculo essencial da estrutura produtiva portuguesa é uma tragédia. E aqueles que neste momento tentam passar por cima, vá-se lá saber porquê, e um dia se vão esclarecer as respectivas razões, designadamente devido aos financiamentos das campanhas eleitorais e outras coisas que tais, porque a própria inação do Ministério Público é, digamos, na mais simpática das hipóteses, no mínimo suspeita. A verdade é que se está aqui a escamotear uma situação catastrófica para o país e para quem trabalha, que é quem paga impostos. Agora, nenhum destes senhores abre a boca sobre isto. Nenhum destes senhores, por exemplo, abre a boca para dizer o que é que vai fazer quanto ao Código de Trabalho. Estes senhores vão manter as alterações que o Governo de Passos Coelho introduziu nas leis laborais? Vão revogar a liquidação da contratação coletiva? O roubo dos salários? A diminuição do número de férias e de feriados? Vão tomar alguma dessas... Vão revogar a alteração das taxas moderadoras? Vão eliminar as restrições que foram introduzidas sucessivamente às prestações sociais, como o subsídio de desemprego, etc. Pelo que estou a perceber, Garcia Pereira, acha que destas eleições para o Partido Socialista pouco resulta mais do que um partido dividido, porque não resulta de facto aqui um candidato diferente. Costa aparece e tenta aparecer, e até pela própria forma como apareceu, como uma espécie de salvador messiânico de esquerda, que vem protagonizar uma solução ou um PS mais à esquerda do que a governação de seguro, que de facto a política de seguro e o programa de seguro que não se distingue em nada do de Passos Coelho. Mas a verdade é que se nós formos examinar aqueles pontos fundamentais, tratado orçamental, pagamento da dívida, Costa nem quer ouvir falar. Pertence ou não pertence ao euro? Costa nem fala.
Costa não fala nisto como não fala num negócio que tinha viabilizado para destruir o quartel do Regimento de Sapadores Bombeiros, para dar um negócio, uma vez mais, ao Hospital da Luz, ou seja, ao Grupo Espírito Santo. Portanto, Costa não se define rigorosamente quanto a nada, e o que está aqui a tentar é obter um cheque em branco para vir a protagonizar uma solução Hollande parte 2. Isto é, apresentar-se a umas eleições como representando uma alternativa de esquerda para, assim que se chega ao poder, fazer o mesmo ou pior que Hollande fez em França. O problema não está numa divisão que se verifica quando um processo eleitoral no partido, se essa divisão for feita com base em princípios. E, portanto, as pessoas forem chamadas a escolher entre um sistema de ideias e de princípios e de propostas e outro, e, portanto, haja uma discussão e, finalmente, pelo método democrático, ganhe. Aquele que ganha, se tiver razão, a prática vai demonstrar. O que nós temos aqui não é isso. Temos dois candidatos com ideias substancialmente idênticas e que estão de acordo com uma coisa que marca indelevelmente o Partido Socialista. O PS, enquanto não fizer a autocrítica da governação socrática que levou o país ao desastre em que se encontra, nunca poderá constituir qualquer espécie de alternativa de esquerda. Em segundo lugar, eu queria só dizer o seguinte, é muito curioso, também nenhum destes candidatos, em meu entender, só há uma solução para o problema do Grupo Espírito Santo e Banco Espírito Santo. Mas não vão ter tempo para discutir. Ficará para uma próxima, que é o da nacionalização sem um único cêntimo de contrapartida, porque está tudo falido, do Grupo Espírito Santo e do Banco Espírito Santo. Ora, nenhum destes candidatos, que pretende ser amanhã um futuro Primeiro-Ministro, diz uma palavra sobre isto. O que é bem elucidativo do que é a oposição que eles realmente pretendem encarnar.